quero te convidar a olhar para a oração do Pai Nosso, mas não como um modelo de oração. Eu quero te convidar a olhar como um modelo de vida, modelo para ser vivido. Semana passada o pastor Celso falou de um livro chamado Espiritualidade, que ele está lendo, né? E o autor é o Carlinhos Queiroz. E por um acaso, ele estava lendo Espiritualidade, eu estava lendo um outro também do Carlinhos Queiroz, que é esse, Oração Nossa de Cada Dia. Eu não empresto, tá? Esse aqui é um dos livros que eu não posso emprestar. Tem aquela coisa da ostentação, né? Tem o nome do autor aqui, tudo bonitinho, então não posso. Mas eu vou seguir nessa linha e falar de um aspecto da espiritualidade, que é a oração como um estilo de vida. Eu quero te convidar a abrir em Mateus 6, a gente vai ler do 9 até o 13, que é a parte onde está realmente a oração. O texto é Mateus 6, do 9 ao 13. Eu vou fazer a leitura na nova versão internacional que é adotada aqui pela igreja, tá bom? O texto fala o seguinte: Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus inicia esse ensino do modelo de oração já quebrando paradigmas. O judeu estava acostumado a se relacionar com Deus de uma maneira muito distante. Deus era o supremo soberano, distante, bem lá no alto. Não tinha nenhuma relação comigo. Para falar com Deus, eu preciso falar através do sumo sacerdote. Era ele que falava, era ele o escolhido, eu era um nada. Quando Jesus chama Deus como Pai, cria o primeiro grande problema. Eu fico imaginando os fariseus olhando para aquilo e falando: você, chamando ele de Pai? Talvez até alguns aceitassem que Jesus o chamasse de Pai. Mas depois do Pai tinha um nosso. Ou seja, a comunidade também podia chamá-lo de Pai. Isso já era demais, né, na ótica do judeu. Mas Jesus está mostrando que Deus quer se relacionar de maneira próxima com toda a comunidade de fé. Com todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Mais do que isso, ele não está longe lá no céu, mas ele está próximo, como um pai. Para o judeu, quando ele falava sobre o céu, ele pensava no inatingível, no inalcançável, onde eu não posso chegar, só os poderosos chegam. Você deve lembrar que lá em Gênesis tinha até um povo que pensou assim: bom, queremos chegar até Deus, o que a gente vai fazer? Vamos construir uma torre, né? E aí constrói uma torre, que é a Torre de Babel. É mais ou menos nessa lógica que surge essa ideia. E hoje a gente sabe que depois do céu azul, que tem a estrela, planeta, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe também que Deus realmente está num céu inalcançável. A gente sabe que esse céu não é um céu físico, que não dá para andar, pegar um elevadorzinho e chegar até lá. Esse é um céu
que ele é espiritual, que pode acontecer ao nosso lado. E por não ser medido por quilometragem e acontecer do nosso lado, mostra que ser pai não retira o poder de Deus. Já que a gente não podia alcançar, porque é o inatingível, é Ele que vem até nós e nos alcança. E aí ele faz o primeiro pedido, que santificado seja o teu nome. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela fala que todos reconheçam que o seu nome é santo. Você certamente já vestiu uma camisa, né? Por exemplo, entrou numa empresa, você vestiu a camisa da empresa. Por um ano você trabalha ali, você quer fazer aquela empresa crescer. Ou até do time, né? Você até acredita, né? Por exemplo, tem uns palmeirenses aí que acreditam que o Palmeiras vai para frente, que vai funcionar. Não vai, mas torce, né? É mais ou menos nesse aspecto que está esse sentimento aqui. É no sentimento de você vestir a camisa e acreditar piamente e fazer de tudo para que o nome de Deus seja santificado. É como se a gente falasse: eu vesti a sua camisa e quero que o mundo inteiro vista essa camisa também. Eu quero que seu nome vá muito além das portas da IPI do Ipiranga, mas atinja todo o mundo. Quando a gente faz essa oração, nós estamos reconhecendo que o nome dele é santo e que nós devemos levar esse nome. Reconhecer que o nome de Deus é santo é reconhecer que o nosso modo de vida e as nossas prioridades estão erradas. Quando a gente não leva o nome de Deus além, para que todos o santifiquem também. E quando eu peço, você viu ali no modelo de oração, que o primeiro pedido é, qual que é o primeiro pedido? Santificado seja teu nome. Quando eu peço a primeira coisa, eu estou falando que aquela é a prioridade da oração e que todos os pedidos que vão vir depois estão relacionados a esse pedido. Quer ver? O próximo seria: venha o teu reino. Por que venha o teu reino? Porque o Senhor é santo e eu sei que o seu reino será feito em santidade. O outro pedido seria o pão nosso de cada dia. Porque o Senhor é santo, eu sei que eu tenho o pão nosso de cada dia. Se o próximo pedido é: não nos deixes cair em tentação, é porque nós sabemos que Ele é santo e não nos deixará cair em tentação. Esse é o primeiro pedido, e deve ser o primeiro pedido que está no nosso peito, está dentro do nosso coração, está entranhado em quem nós somos. E aí o segundo pedido da oração é: venha teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Uma pergunta: para que a gente quer que o reino de Deus venha? Alguém consegue dar um motivo? Por que você quer que o reino de Deus venha? Você consegue dar? Eu já vi umas cabecinhas balançando aqui. É muito simples, né? É só você abrir um jornal. A quantidade de tragédia, a quantidade de corrupção, a quantidade de notícias, acho que não sei como a gente ainda consegue se surpreender abrindo um jornal. O motivo está ali. Ou o motivo está lá na rua, quando você olhar para alguém e falar: meu Deus do céu, já chegamos a esse ponto. Reconhecer e pedir para que o reino de Deus venha é pedir para que aquilo que significa o reino, e Paulo fala isso em Romanos 14:17, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo.
Quando a gente está pedindo isso, a gente está pedindo que toda a estrutura de justiça mude. E quando a gente pede que o reino de Deus venha e a estrutura de justiça venha, a gente está pedindo até que ela venha quando ela não nos satisfaz. Como assim? É muito fácil a gente pedir a justiça de Deus quando a gente é o injustiçado. O problema é que quando a justiça de Deus vem, nós somos os opressores. É fácil a gente falar, né, esse governo ele é corrupto, não paga os professores direito. Meu Deus do céu, os professores que são os seres mais importantes, porque eles ensinam e constroem o caráter do nosso povo. Nossa, e o governo não olha para isso. E para o nosso funcionário que trabalha com a gente, que passa para a gente não paga direito. E mais do que isso, né? Geralmente vem lá de longe, né? Tem que acordar 4h30 da manhã para chegar até aqui, no Ipiranga, às 8h, e se atrasa 10 minutos, a gente vai lá e... Opa, perdeu o dia. Ha. Quando a justiça nos contraria, não é legal pedir a justiça de Deus. Porque ela vai retirar o poder dos opressores, mesmo que seja um servo dele. Quando Jesus nos convidou a orar para que o reino venha, ele queria que entendêssemos que no momento que o reino de Deus se estabelecesse, toda a estrutura de governo opressora cairia. E a partir de toda a estrutura de governo estabelecida por justiça de Deus, sendo estabelecida no nosso meio, haveria paz, alegria e gozo, e a vida seria muito melhor, a vida seria mais simples, e a vida seria muito, muito, muito mais rica, não em monetários, mas em experiências um com o outro. É mais ou menos a confissão de que está tudo terrível e que só Ele pode resolver. A mensagem coloca aqui, no pedido, fala: dá um jeito nesse mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima como aqui embaixo. Está na Bíblia, hein, gente? Ó, tá aqui na Bíblia. Tá, não sou eu, tá aqui. É reconhecer que a gente não consegue mais governar isso daqui. Que só Ele, só a ética dele, e só a justiça dele é que podem governar isso daqui. E aí vem um outro pedido. E esse é meio complicado às vezes da gente acreditar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu poderia ter falado isso na parte do Pai Nosso, mas eu quero falar nisso agora. Quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, ele está lembrando da gente para que a gente vive em comunidade. No Antigo Testamento, quando houve a promessa do mediador e do redentor, essa promessa foi feita para uma comunidade, o povo de Israel. Quando essa concretização chegou no Novo Testamento, veio para uma comunidade, o povo de Israel. E aí, quando Jesus começou o seu ministério, ele iniciou começando uma comunidade, os 12 discípulos. E vamos combinar que era uma comunidade muito falha, né? A gente tem aí algumas pistas para a gente reconhecer que, por exemplo, o Simão, quem era Simão? Era uma pessoa extremamente esquentada, tanto que foi ele que é o Pedro, que cortou a orelha do soldado quando foi buscar Jesus. Quando a gente também percebe ali a vida de Judas. Quem era Judas? Judas gostava de passar a mão ali nas ofertas que Jesus recebia. Ou a gente pode olhar também para Tomé.
que era cético. Fé. Fé? Fé para quê? Eu não estou vendo. Deus gosta da comunidade. Por isso que Jesus inicia como comunidade. E quando Jesus é morto e ressuscita, quando ele encontra os discípulos aonde? Num prédio, conversando, debatendo o que eles fariam agora sem Jesus, porque agora eles eram uma comunidade. Quando nós oramos pelo pão nosso, a gente está orando para que o pão venha para mim, para o meu irmão e para toda a comunidade. Quando a gente ora pelo pão, a gente está orando para que Deus abençoe esta comunidade, mas também abençoe a comunidade de Lupite. Abençoe a vida da Guilherme, da Marina também. Porque o pão também tem que chegar lá. O pão não é só para mim. O pão é nosso. O pão é para ser dividido. O problema é que a gente pede muito para si. Mas a gente esquece que o que chega para a gente tem que satisfazer também a vida de quem está precisando. Há um outro pedido dentro desse pão nosso. Quando a gente pede o pão nosso, a gente está confiando que o pão de hoje chegará. É como se Jesus estivesse lembrando que basta cada dia o seu próprio mal. É falando assim, olha, não fica ansioso. Pede por hoje. E confia, amanhã vai chegar. Amanhã é uma outra história. Calma. Calma. Pedir pelo pão nosso e confiar que o Senhor vai nos dar é exercer a nossa fé. E é difícil exercer a fé quando a gente vê que tudo está caindo, o dinheiro está acabando e você fala, meu Deus do céu, não tenho mais, o que eu vou fazer? Não tem mais trabalho em vista. Não tenho mais... E aí? Confiar em Deus é esperar, não é ficar parado. Não. É confiar que vai chegar e eu posso caminhar. Pedir pelo pão é reconhecer também que aquilo que pousa na minha mesa não é fruto do meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. É fruto das mãos de Deus que me concedeu permissão para fazer esse mestrado, esse doutorado, esse pós-doutorado. Reconhecer que o pão vem de Deus é reconhecer também que não foi a minha força física, o meu trabalho duro e tudo mais. Porque quem me deu a força para fazer isso foi Deus. Reconhecer que o pão nosso de cada dia é dado por Deus é reconhecer que nenhum esforço que eu faça não passou antes pela vontade de Deus. E às vezes a gente não confia. E aí a gente pode lembrar de um povo também lá no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. Você lembra que eles saíram fugidos do Egito? E aí eles foram para um deserto. Você sabe, no deserto o que nasce? Nasce nada. Praticamente nada, né? Cacto. Não é uma vegetação suficiente para alimentar uma multidão. Então o que aconteceu? Deus, todos os dias, fazia cair maná, codornize, para que eles pudessem se alimentar. Todos os dias. E eles não precisavam nem se preocupar com o de amanhã. Não precisavam guardar, porque o de amanhã está podre. O de amanhã, Deus falará sobre amanhã. O de hoje está na tua mesa. Confiar em Deus pedindo pão
é confiar que Ele vai garantir. Deus te sustentará, mas Ele não tem... e aí vem uma pergunta, uma questão muito importante. Deus te sustentará com o pão, mas o pudim não está garantido. Tá? O que significa isso? Como assim? A gente geralmente pensa aí, né? A gente está pedindo pão e tudo mais, e aí a gente começa a pedir mais coisas, né? Então a gente começa a se preocupar, não só com o pão, mas a gente começa a se preocupar com o ego também, né? Então a gente está pedindo ali para Deus, Deus, eu quero muito, muito, muito uma Ferrari. Olha, Ferrari é legal, é bonita, e não significa que Deus não pode te dar isso, não é essa a proposta, tá? Mas, Deus, eu quero muito uma Ferrari. Não, olha, pensa. Você já até se imagina dirigindo isso. Não, Deus, pensa comigo. Não, Deus, eu quero viajar. Não há problema em pedir isso, tá? A gente vai entender já o porquê. Às vezes, quando a gente está se preocupando com isso, a gente esquece da primeira realidade do pão, que é a comunidade. Então a gente começa a pensar tanto nessas coisas, e pedir tanto nessas coisas, e trabalhar tanto por essas coisas, que a gente tira o pão da comunidade. Então, do meu lado, tem alguém sofrendo muito. Perdeu o emprego, é um cara batalhador, está trabalhando, blá, blá, perdeu o emprego. Deus, eu quero minha viagem da Europa. Ele, ó, com seus problemas, não estou nem vendo. Fecha os olhos, adoro e tá bom. Né? O pudim que você está pedindo não é garantido, porque o pão também tem que alimentar ele. E o problema é que quando você começa a correr atrás do pudim e começa a alimentar o seu ego e gera uma egolatria, que é a adoração do próprio ego, e começa a desprezar o outro, você está em pecado. Ponto. É Bíblia. Desprezou o outro para satisfazer a si mesmo? É pecado. Não tem o que dizer. E esses dias eu estava vendo o esforço olha na internet, você vai encontrar sempre isso, né? O esforço de algumas comunidades para trazer, vai fazer um evento, aí você traz o grande cantor, a estrela, né? Aí a comunidade tem que fazer o quê? Todo mundo tem que orar, jejuar, passar a sacola para conseguir pagar os 50 mil ou 60 mil para satisfazer a presença desse rapaz, além das coisas do camarim, porque tem um camarim para esse rapaz, tem um camarim para toda a banda, né? A comunidade tem que sofrer para satisfazer o ego, e todo mundo falar, sabe quem foi na minha igreja? Aquele cara lá, ó, show, top das paradas. Egolatria da comunidade para alimentar estrelas é pecado. Que a comunidade não vive somente para si, mas vive também para alimentar o mundo. Quando a gente pede para que Deus nos dê as estrelas e satisfazer a nossa egolatria, a gente está pedindo pudim. Quando a gente pede para ser a estrela, a gente está pedindo pudim. Quando a gente está pedindo também a Ferrari, a viagem e tudo mais, a gente está pedindo pudim. Isso não é garantido. E não significa que Deus não pode te dar. Significa que Ele não tem o compromisso de te dar isso. O compromisso dele é fazer com que a sua mesa seja cheia, para que você possa comer e se satisfazer e se saciar. O problema também é quando a gente fala, né? Deus vai te alimentar. Então a gente já pensa no quê? É pão duro e água meio quentinha, assim, meio passada de ontem, né? Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem, geralmente. Deus vai me satisfazer, se prepara, vai ser jejum. Não é isso. Não é isso que Jesus está propondo aqui. Eu vou voltar até para a mensagem para falar uma coisa
que eu achei fascinante. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Gente, 3 boas refeições, imagina, né? Dá para ficar, né? Eu sou magrinho, tampa muito bem aqui, né? Uma já estava bom. Quando Deus nos sacia com o pão de cada dia, Ele está falando que é sustento de verdade. É comida de verdade, não é só pãozinho. É comida para você se alimentar e poder viver e poder caminhar. É essa a proposta de ser saciado por Deus com pão nosso de cada dia. Esse saciar. E saciar o próximo. E saciar a comunidade. E saciar aqueles que são da fé e aqueles que estão se perdendo também. Nós podemos confiar no sustento de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E Pai não nos abandona. O terreno pode te abandonar. Mas esse Pai não vai te abandonar nunca. Tem uma amiga minha e do Rafael, que ela desenvolveu a tese de que ela é formada em teologia, já fez mestrado e tudo mais. E ela desenvolveu a tese dela que a gente fala, né, Pai Nosso, ela desenvolveu o Javé Mãe. Porque essa forma de lidar é meio como uma mãe mesmo, de suprindo e tudo mais. É nessa ideia mesmo. Confia. Sua barriga não vai ficar vazia. Deus vai prover. Se não chegar como chegou ontem, lembra da comunidade? A comunidade tem que te saciar também. Essa comunidade trabalha em nome do Pai. Essa comunidade tem que também te alimentar na hora da falta. Só para a gente caminhar um pouco, senão eu vou perder no horário. Dá muito pano para manga, né? Pão nosso de cada dia. Né? Dá para falar só sobre isso. Eu vou deixar o desafio aqui, ó, você fala aí, ó. Outro pedido. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente geralmente acha que o contrário do perdão é a justiça. Eu lembro que eu dei uma aula em conjunto aqui, e a gente estava falando sobre essa questão de perdão, e entrou justamente essa coisa da justiça. Mas você perdoa o cara, você não vai deixar o cara ser preso? O contrário do perdão não é justiça. É vingança. É vingança. A justiça está associada ao cumprimento da lei. A vingança ao cumprimento do meu ódio. A justiça é satisfeita quando alguém precisa comparecer diante dos seus pares para tomar parte da dor que causou, do que roubou, para tomar parte, para ele ver, olha, você fez isso, tá? Você falhou. E a vingança é quando somente o sangue do sujeito, a dor do sujeito me satisfaz. A justiça é corretiva, didática, pedagógica. A vingança é exclusiva, mortal, sanguinária. A justiça é boa, mas a vingança é demoníaca. E o perdão é a chave que quebra a maldição da vingança. Perdão é quando eu perdoo, mas eu não estou retirando a sua culpa. Estou dizendo que o seu sangue não vai me satisfazer. A justiça, que cuide disso. A vingança não me pertence. Perdão não é quando você ignora completamente e esquece o que ele fez, que o sujeito fez.
é dar uma oportunidade para ele continuar caminhando apesar do que ele fez. Perdão é o reconhecimento de que no fundo somos iguais e que o pecado do outro poderia ter sido o meu pecado. Quando eu perdoo o outro, eu estou dizendo que ele é igual a mim. E o texto fala sobre, usa o termo, dívidas, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores, nossos devedores. E algumas traduções colocam como ofensa, mas a palavra, quando você vai traduzir e tudo mais, você percebe que é dívida mesmo, é uma questão monetária de verdade. Nós temos uma dívida impagável com Deus. O nosso pecado gera dívida. Não há como mensurar o tamanho dessa dívida. Por isso, a única coisa que nós temos é pedir perdão. A gente só pode fazer isso. Porque pagar não vai dar certo. A gente pede perdão. Acreditando que o pagamento já foi feito na cruz. E já está suficiente. E a gente acredita nisso, de verdade. Né? E é engraçado que lendo esse trecho a gente pode pensar também que é uma matemática da barganha. Eu perdoo 4 aqui, né? Perdoo, o Celso deu uma mancadinha comigo, eu perdoo ele. Deus vai me perdoar mais uma vez. Né? É a barganha, né? Eu perdoo um, Deus me perdoa outro. A gente é levado a isso quando lê o texto. Eu já vi até pregações falando sobre isso. Sobre, você quer ser perdoado por Deus? Perdoa 70 vezes 7 num dia, aí Deus vai te perdoar 70 vezes 7 num dia. Mas não é essa a matemática de Deus. A matemática é do reconhecimento. Eu reconheço que sou pecador e sou perdoado. Eu reconheço que eu falho e Deus me perdoa de novo. Eu reconheço que, tal como Paulo falou em Romanos, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E Deus me perdoa de novo. O pedido não é para que Deus copie o nosso ritmo de perdão, mas para que Deus nos ajude a entrar no ritmo dele de perdão. É para que a gente entre dentro dessa corrente que Deus tem, onde perdão é prática diária. E para perdoar, a gente tem que olhar para o irmão, para o sujeito, para como você quiser chamá-lo, e reconhecer que você é igual. Perdão não é fácil, mas é cristão. É necessário. Cristão que não perdoa não é cristão. Tá faltando alguma coisa. E aí tem o outro pedido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está ensinando uma realidade que é muito dura. Somos tentados. E muitas vezes caímos. É difícil confessar, mas a nossa realidade é pecaminosa. A gente estava falando hoje na manhã de algumas filosofias, né, que surgem na aula. E uma filosofia que tem surgido muito é que pecado é história para criança. Não. Pecado está aqui. Você peca, eu peco. Nós somos perdoados. Mas o pecado continua existindo. Nós somos santos por causa do sangue de Jesus. Essa é a nossa identidade dentro do reino de Deus. Somos santos. Fechou. Pronto. O sangue de Jesus nos garantiu uma identidadezinha. Santo. Perdoado. Está pago.
Mas a nossa natureza humana é pecaminosa. Se a gente não prestar atenção no nosso caminho, a gente começa a andar para cá. A gente acabou de falar de Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Realidade pecaminosa. E é triste, mas algumas pessoas até se convertem e acreditam que me converti e acabou o pecado. Eu não peco mais. Não é o que a Bíblia fala. Que a gente se baseia por essa Bíblia. A oração aqui é para que a gente simplesmente busque em Deus a saída para o pecado. É o reconhecimento que, apesar de perdoados pelo sangue de Jesus, o pecado continua militando nas nossas vidas, todos os dias. Quando oramos ao Senhor para que Ele nos livre do mal, estamos dizendo que sabemos que somos frágeis. Somos frágeis. Outra coisa que tem surgido muito no mundo, né? Você tem que ser o maior. Não, você é frágil. Diante do pecado, você é frágil. Se o pecado disser oi, você diz oi. É assim. É bem simples. Pedir para que o Senhor não nos deixe cair em tentação é reconhecer que eu e você temos o nosso pecado de estimação. Seja fofoca, seja mentira, seja corrupção, seja olhar alguma coisa que não interessa na internet mais tarde. A gente está reconhecendo que a gente tem isso na nossa vida. E que a gente é preso a isso de verdade. Que a gente quer se livrar disso. E com certeza, teu pecado e a tua tentação está te esperando lá não na porta aqui, tá? Quem está na porta ali é o Márcio e o Rodolfo, não são eles. Lá no portão. O teu pecado está te esperando lá. A tentação está falando, bom, te deixei aqui, tá? Você tem 1h30. Você pode cantar, ouve a pregação, participa da mesa, mas volta logo. É isso que o pecado está falando para a gente ali na porta. A tentação, aqui a gente até está tranquilo, aqui a gente, talvez a tentação, aqui ela não aconteça. Mas vai acontecer a partir que a gente sair daquela porta. O mundo é perdido, e nós somos perdidos também, porque a gente faz parte desse mundo. Quando nós reconhecemos que caímos em tentação, que temos nossos pecados de estimação, e pedimos para que Deus nos socorra, sabe o que Ele faz? Ele nos socorre. Ele nos livra do mal. Ele nos ajuda a sair disso. Eu estou relendo um livro chamado Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída, alguns devem conhecer. É a história de uma menina em Berlim, de 13 anos, que ela vai entrando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais no mundo das drogas. A gente é mais ou menos assim. Eu me reconheço muito como pecador, lendo esse livro. Pecado vicia. E a gente gosta. Não é verdade? A gente gosta. É tão bom. A gente até fala, Deus, perdoa, mas só mais uma vez. Isso é discurso de drogado, tá? Perdão é só mais uma vez. É discurso de drogado. E a gente é assim também. Né? A gente até fala, vou ficar uma semana sem pecar isso. Então a gente peca outras coisas, né? Arranja outros pecados para substituir aquele pecado. Né? Aí no final a gente termina a semana com vários pecadinhos, entre aspas, porque não existe pecadinho. E aí a gente recomeça com vários outros pecados ao mesmo tempo. Né? É o discurso do drogado. O pecado é uma droga. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E nos vicia. E é engraçado que quando a gente luta contra isso, né, a gente tem o caso dos alcoólicos anônimos. Né?
para eles, um dia é um dia de vitória. Fiquei um dia. Eles reconhecem como isso é bom. Como isso é um motivo de vitória. Como isso é um motivo para se alegrar. Um dia ou 4 semanas são iguais. A gente deveria fazer isso com o nosso pecado também. Celebrar um dia após o outro, falando, não pequei hoje. E quando você pecar, falei, vou tentar de novo. Vou tentar me corrigir. Vou tentar mudar o meu caminho. É interesse de Deus que nós não sejamos prisioneiros do pecado. Por isso podemos crer que Ele, somente Ele, poderá nos livrar do emaranhado do pecado. Simplesmente porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Fechando tudo, quando Jesus nos ensina essa oração, Ele está muito mais preocupado com a pessoa de quem ora, com a mudança que ele vai ter a partir dessa oração, com a pessoa que a partir dali começa a santificar o nome de Deus. Não é só um modelo para se orar, mas é um modelo para se viver. Ele está se preocupando com a intimidade de quem ora, não com a reza. A reza são palavras. O que está lá dentro é para mudar a vida. Seria muito mais fácil falar, irmão, ora desse jeito e tudo que você quiser está garantido. Mas isso não é bíblico. Eu seria mentiroso. Porque tenho que falar para vocês, irmãos, nós temos que orar desse jeito para que o Senhor converta o nosso coração ao dele. É um desafio viver dessa forma. É um desafio viver para santificar o nome do Senhor. É um desafio viver confiando que o pão nosso de cada dia vai chegar hoje. E não preciso me preocupar, porque o de amanhã vai chegar, eu posso confiar. É um desafio. Seria muito mais fácil a gente falar quais são os passos para chegar lá. Mas só tem um passo para chegar lá. Ora e confia. Ora e confia. Ora e confia porque Deus te ouve. Por isso eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça.